Alô? Quem tá falando? Pedro? Então, boa tarde, Pedro. Você já escutou falar de Karl Marx? Você já escutou falar de Karl Marx? Então, o que você poderia, assim, falar pra nós que você sabe sobre ele? Nada, cara? Henrique Marx, mais conhecido como Karl Marx, nasceu em Trier, na Alemanha, em 5 de maio de 1818. Seus pais eram judeus, mas se converteram ao cristianismo por não terem liberdade sendo judeus. O Karl Marx foi batizado na igreja protestante. Viveu com seus pais até os 17 anos, quando se mudou para Berlim para poder estudar em uma universidade. Lá conheceu Jenny e com ela casou-se. Teve 7 filhos, mas viveu em condições precárias e 2 desses filhos morreram. O contexto histórico de Marx é após a Segunda Revolução Industrial, até a Segunda Guerra Mundial, que foi um período de estruturação do capitalismo moderno, que identificava a sociedade como marginalizada, pois não partilhava os benefícios do progresso industrial, que estava ocorrendo todo naquela época. Foi na metade do século XIX. Naquela época tinha uma reversão do trabalho explorado, que mudou as relações sociais para o contato indireto das pessoas, onde ocorreu a industrialização, a urbanização, onde as pessoas vinham do meio rural para o meio urbano e eram ligados à terra naquela época, que passou a ser ligada às fábricas, às indústrias e que foram vendendo sua força de trabalho. A economia possui grande influência na sociedade, pois, segundo Marx, as classes sociais surgem a partir da divisão social do trabalho. Em razão dela, a sociedade se divide em possuidores e não detentores dos meios de produção, surgindo então a classe. O trabalho é definido por Karl Marx como a atividade sobre a qual o ser humano emprega sua força para produzir os meios para o seu sustento. Marx definiu a força de trabalho como um bem inalienável do ser humano. Assim, o trabalho humano possui valor de acordo com a ação de transformar a matéria-prima em produto para consumo, que envolve a aplicação de tempo e experiência adquirida pelo trabalhador. O materialismo histórico diz que a sociedade se mudou devido ao confronto das diferentes classes sociais em busca dos meios de subsistência e o acúmulo de capital como no capitalismo financeiro e real atual. E continua a fazer sentido a ideia de que o trabalho ou a economia é um fator estrutural das sociedades, pois torna-se muito difícil ter uma vida socialmente aceitável se produtiva. O fosse produtiva são os meios de produção junto com o trabalho humano, juntando tecnologia e conhecimento, que determina as relações sociais de produção, que são a compra e venda, a divisão do trabalho e a relação dos donos do meio versus donos da força. E com isso existe até hoje, pois existem os patrões, que são os donos da propriedade privada, ou seja, as empresas, que foram herdadas ou adquiridas, são protegidas por lei, para atuarem os donos da força. De acordo com Marx, ele elaborou uma teoria de infraestrutura e superestrutura, e a ideia do fator econômico como fator primordial, isto é, como infraestrutura, que engloba o modo de produção, a economia e a base econômica. E a ideia do fator ideológico e política como superestrutura, que é a ideologia, filosofia, política, leis e religião. São fatos importantes na manutenção do modelo econômico liberal nos dias de hoje. Mais-valia é o lucro adquirido pela força de trabalho, e com isso continua a fazer sentido a ideia de que as empresas buscam o máximo de lucro possível, explorando assim os seus trabalhadores. Alô, bom dia. Eu estou fazendo uma pesquisa sobre Karl Marx. Eu gostaria de saber se a senhora conhece ou sabe o que é mais-valia. Bom, mais-valia era um meio de produção dos burgueses. Existem 2 meios de produção dos burgueses, a absoluta e a relativa. A relativa era o meio de produção e intensificação do lucro, que era tipo, com a tecnologia da sua época, eles conseguiam produzir mais e trabalhar menos. E a absoluta era da carga horária, você trabalhava muito mais e não conseguia produzir tanto. E eu teve uma época que isso chegou até 18 horas diárias de trabalho. E a senhora sabe qual o conceito histórico do Karl Marx? Ele começou a criar suas teses depois da Segunda Revolução Industrial, que foi o aprimoramento da tecnologia nas indústrias, trocando o ser humano pelas máquinas. Finish. Obrigado. Tchau. Alô, quem fala? Quem? Marinei, tudo bom, senhora Marinei? A gente tá fazendo um trabalho de escola aqui sobre a pesquisa de Karl Marx. A senhora sabe o que é Karl Marx? Karl Marx foi um sociólogo e ele criou uma teoria sobre a estrutura e a superestrutura, que de acordo com a teoria dele, a estrutura define a superestrutura.
A estrutura seria a economia, a parte sólida da sociedade. E a superestrutura é a parte de cultura, valores, que é determinada através da estrutura. A senhora sabia disso? Ah, sim. Então, obrigado por ter disponibilizado seu tempo. E tem também que Marx dividia em burguesia e proletariado. E para ele, a base da economia era o trabalho. E também na época dizia que a pessoa trabalhava para se sustentar a sua vida, comprar seus alimentos e outras coisas. Então, é só isso. Muito obrigado. Alô? Vai, ela fala, sua mãe. Alô? Qual é seu nome? Maria Creuza, coisa assim.